Milena achou tranquila a atividade. Ainda bem. Pessoal, acho que 4 pessoas me mandaram só a atividade. Não era para ser nada complicado, né? Era mais para exercitarem mesmo, como eu falei para vocês no chat, né? Lá. Vai ser tranquilo. Sete h 35 então acho que a gente pode começar, né? Conforme o pessoal for entrando, eles vão participando. Eu vou só avisar a Yara para ela começar a gravar a nossa aula, tá? E a gente dá início. Tô só esperando a Yara responder, viu, pessoal? Que ficou só um tracinho aqui no WhatsApp dela para ela me confirmar que começou a gravação da aula e a gente dá início. Tudo bem, a Yara confirmou já, né, que vai começar a gravar. E, né, a gente está hoje tendo nosso segundo encontro, né, da disciplina. Aí, pelo que eu vi, o último, né, a última aula de vocês, antes de entrar no recesso. E hoje a gente vai começar aí um pouquinho sobre gestão da propriedade rural. A gestão rural, ela tem se caracterizado, né, como sendo aí um conjunto de atividades, a gente pode falar assim, que visa o melhor planejamento, a organização, né, o controle das atividades produtivas do ponto de vista financeiro, o que ajuda aí auxilia, né, para a tomada de decisões que são fundamentais aí, né, na gestão da propriedade rural. Desse modo, o produtor ele pode aí através da gestão estar gerenciando as atividades, né, maximizando, né, a produção, minimizando os custos, sempre buscando, tendo, né, como objetivo aí obter melhores resultados financeiros. Esse é o principal ponto que a gente tem aí na questão, né, voltada para o gerenciamento
da propriedade rural. A gente tem aí, a partir de uma rotina, né, de boa gestão, o produtor ele pode se organizar e se planejar, definindo aí as estratégias, as ações, a quantidade de capital que esse produto tem, né? E aí qualificando os investimentos na propriedade, tendo maiores chances de minimizar as falhas, né? Diversos autores têm se dedicado a estar caracterizando os ciclos de vida das organizações dentro dessa questão voltada aí do gerenciamento, né, da propriedade rural. E qual que é o intuito disso, né, de estar estudando o ciclo dessas organizações? É justamente estar ajudando, né, auxiliando, né, os proprietários, os líderes, né, empresariais, a se manterem atentos às mudanças que ocorrem nas suas empresas, né, a fim aí, tendo como objetivo agilizar para responder aí de forma positiva, né, às demandas que cada uma dessas fases elas apresentam. Nós podemos atualmente, né, tá dividindo essas fases de desenvolvimento das empresas em 3 fases, né, no meio rural. A primeira fase a gente chama de fase pioneira, né, que é quando a empresa, né, essa é uma fase inicial aí, quando a empresa ela é pequena e a produção ela é considerada doméstica, né, onde o produtor ele sozinho ou com a família, né, ou com um pequeno grupo de colaboradores, ele é responsável pela produção. A gente pode considerar aí que é o início, né, de qualquer empreendimento. Nessa fase, o produtor, né, ele tem aí, ele conhece muito bem o negócio dele, né, como ele é o próprio gerente, né, ele acaba tendo essa vantagem de conhecer a lavoura, os equipamentos, né, toda a estrutura que ele tem, e ele acaba, então, nessa fase, acompanhando de forma mais direta o desenvolvimento da produção que se tem ali no dia a dia mesmo, participando ativamente. Dessa forma, todo mundo que faz parte dessa empresa rural acaba também tendo, né, conhecimento de todas essas atividades, de tudo que acontece nesse empreendimento. Nessa fase inicial também, a interação com o mercado ela é direta, né? A gente tem aí essa questão da comercialização, onde o proprietário ele acaba, né, fazendo a comercialização diretamente, sem utilizar, né, atravessadores ou outros meios de comercialização. E a ênfase nessa fase ela está focada na questão econômica, né? O desafio maior, na verdade, nessa fase inicial é justamente estar mantendo o negócio como sendo algo viável, principalmente sob o ponto de vista econômico, né? Toda empresa, independente de ser uma empresa rural ou qualquer empreendimento, ela acaba no início exigindo uma maior participação econômica, né? Maiores investimentos, e isso acaba então sendo um ponto a ser considerado para garantir a sobrevivência dessa empresa. Então aqui a gente tem alguns tópicos, né, reforçando aí no slide do que acontece, né, nessa fase inicial. Como eu já disse, com a interação com o mercado ela é direta, com o produtor fazendo essa comercialização de forma pessoal, né, diretamente por ele. Os recursos, eles são escassos, né, principalmente quando a gente fala a questão econômica dos investimentos. Os processos produtivos, eles ocorrem de forma empírica, ou seja,
de cabeça, né, desse produtor, como tem uma estrutura um pouco menor, ele acaba gerenciando tudo de cabeça, sem se preocupar muito com as anotações, sem guardar recibo, toda essa questão. A hierarquia da organização nessa fase, ela é muito simples, né? Que tem poucos níveis de comando. O produtor ele acaba sendo aí o chefe, né? O gerenciador e como é um grupo pequeno, né? Que participa aí desse empreendimento, sendo ele, a família ou, né? Ou outros parentes. Então, a hierarquia dessa organização ela é muito simples, sem muita complexidade. E o próprio pioneiro, né, que assim a gente pode chamar, ele ensina as demais tarefas da empresa para os outros colaboradores, né, o filho, o sobrinho. E as relações aí entre proprietário e colaboradores, muitas vezes elas são quase familiares, né, por ter normalmente esse grau de parentesco. O proprietário ele acaba então aí conhecendo, né, cada pessoa com quem ele trabalha, as famílias dos funcionários e também não muitas vezes, não muito raro, né, os vínculos trabalhistas nessa fase inicial aí, elas ocorrem de forma informal, sem muita burocracia, às vezes até no boca a boca mesmo. E aí, diante de resultados, né, satisfatórios de produção, é que é comum aí ter as recompensas, o pagamento, né, das atividades de uma maneira assim bem informal. A crise da fase pioneira, né, as dificuldades, elas começam a surgir aí à medida que a produção ela vai aumentando ou vai se diversificando. E aí, consequentemente, essa estrutura mais simples de gerenciamento, ela se torna mais complexa. Os processos, né, iniciais que a gente tem, eles já não são mais suficientes para atender aí as necessidades atuais dessa empresa rural que a gente tem por conta da produção que aumentou, da diversificação que passa a ter, né? Então, o pioneiro, né, o proprietário, junto ali com a família, os conhecidos, né, ele não consegue mais manter é, essa estrutura, né, que ele vinha mantendo de forma mais casual e simplificada. E aí, conforme essas atividades elas vão, né, se intensificando, passa-se também a exigir aí, né, mais esforço por parte dos colaboradores, dos funcionários dessa empresa, que começa então, né, a se queixar aí de dificuldades, havendo muitas vezes confusão entre a função, né, de cada membro colaborador desse empreendimento. E aí que entra, né, a maior problemática, que é onde começam então a acontecer os erros, as perdas, né, por haver justamente essa falta de organização. Então a gente pode simplificar de uma forma, né, colocando assim que nessa fase, né, inicial, a crise ela se instala e a partir, né, de que a produção aumenta, diversifica, e aí já não se consegue mais gerenciar, organizar esse empreendimento. E aí a gente passa a ter, então, uma série de erros e perdas que não é o que a gente quer, né, enquanto técnico, e muito menos o produtor, que é o principal investidor desse empreendimento. Aqui a gente traz também no slide alguns outros tópicos aí que caracterizam mais ainda essa fase, né? Que, como eu falei, aí a questão do aumento da produção, né? As responsabilidades, elas não ficam claras, como a gente comentou, né? Cada um faz uma coisa e como é muito informal, isso acaba não ficando claro. Qual é o papel de cada colaborador nesse empreendimento?
os usos, né, do dinheiro, eles passam a ser mais diversificados nessa fase. Então, fica mais difícil de controlar, né, os gastos, os rendimentos, né, desse modo informal. Há também aí a substituição de mão de obra, né, porque se é uma estrutura, se é uma produção que ficou mais complexa, aumentou e diversificou, então há, né, a necessidade aí muitas vezes de até mesmo substituir algumas dessas pessoas que trabalham no empreendimento justamente por falta, né, da qualificação em executar a função, em estar lidando aí com esses novos processos, o que abre aí a necessidade, né, de estar buscando mão de obra qualificada para dar continuidade, né, às atividades. E aí, né, a gente tem o principal problema, que é o papel da liderança pioneira, né, do chefe, né, passar a ser questionado, né, por aqueles que estão ali mais próximos, trabalhando com ele, por conta dessa forma muito descomprometida, né, improvisada, a gente pode colocar assim, de se organizar, de estar trabalhando, de estar resolvendo os problemas. Então, essa organização, ela passa, então, aí, né, a viver de tensão, de conflito, com uma série aí de problemas, né, conforme a empresa ela vai se desenvolvendo. Na segunda fase, conhecida, né, colocada como a fase de diferenciação, a empresa ela volta já, né, com essa problemática que a gente viu aí nessa fase inicial, ela passa já nessa segunda fase a voltar aí a atenção dela para a profissionalização dos colaboradores, tanto do pioneiro, né, do chefe, do responsável, quanto dos outros colaboradores que participam dessa estrutura. Então, a gente tem aí uma busca, né, pela competência e organizacional da empresa. Então, vai se fazendo a diferenciação dos cargos e das funções, estabelecendo, né, o que cada um executa dentro dessa empresa, dessa propriedade rural. E o proprietário ele já não lida diretamente com todos os colaboradores, né? Ele passa aí a distribuir com essa distribuição de funções, então cada colaborador ele acaba, né, gerenciando um setor ou uma parte, né, desse sistema produtivo. E também aí a gente pode colocar, né, um outro ponto, a criação de regras e procedimentos para que todos trabalhem de um modo mais organizado. Aos poucos, né, a empresa ela vai se organizando e aí os processos e o gerenciamento das atividades elas vão se organizando também, criando regras, estabelecendo padrão, né, de procedimentos para as atividades. E aí a gente tem, consequentemente, a chegada de pessoas mais qualificadas para trabalhar nessa empresa, porque essa fase ela é voltada para isso mesmo. A gente passa, então, a ter uma grande movimentação voltada para organizar essa empresa, né, a propriedade rural, e também cresce aí a importância das atividades que dão suporte à produção, principalmente as questões relacionadas à organização das finanças, à organização contábil, né, a parte de informática. Também é possível, né, que nessa fase aí a empresa ela se preocupe também com a comunicação visual, que ela dê mais foco, né, na questão do marketing. E aí são estabelecidos, né, mais
critérios mais claros também de remuneração, de bonificação, e a liderança ela passa, né, de informal que a gente tinha para uma coisa mais formal, mais organizada, né? E aí, caso a gente esteja falando de uma propriedade, né, de nível familiar, pode acontecer também aí, né, de cada membro dessa família tá assumindo uma área ou um setor, um departamento, né, específico dentro da propriedade da empresa, ou que o proprietário, né, e a liderança, né, formal, ela busque tá capacitando, né, nessa questão técnica, orientando principalmente para a questão da administração, né, da parte econômica e de finanças, voltada mesmo para gerenciar de uma forma mais organizada. Nessa fase de diferenciação, a crise, né, ela se inicia aí quando passa a ter, né, um excesso aí de racionalização, né, e de normatização, onde os processos eles acabam ficando mais pesados, mais maçantes, né, o que torna a empresa, né, a propriedade rural muito burocrática, com a inserção dessa qualificação, dessa organização, acaba então a gente entrando aí numa parte muito burocrática, né, onde tudo precisa ser anotado, precisa ser, enfim, uma parte de burocracia mesmo, principalmente na questão contábil, que é uma parte muito complexa de estar se atuando, né? As pessoas nessa fase, né, de crítica, elas se dedicam aí às questões internas, né, a estar resolvendo os problemas da empresa, e com isso pode estar ocorrendo aí um distanciamento da necessidade e dos desejos, né, do mercado. Quando o grupo ele se volta tanto, né, para essa organização, que acaba aí perdendo o foco do que se espera, né, dessa propriedade rural, desse empreendimento rural, em relação ao mercado. A profissionalização, ela torna as relações de uma forma mais impessoal, né? A gente começou aí com um nível de organização mais familiar, e aqui a gente chega com essa entrada de mão de obra mais qualificada, mais tecnológica, a quebra, né, dessa relação, tornando aí mais impessoal, e os processos de trabalho, eles acabam se distanciando do que é considerado, né, os valores e os princípios dos fundadores, principalmente porque se divide a função aí. A gente já não tem mais, né, o que a gente chamou no início de pioneiro, sendo a principal cabeça dessa propriedade, desse empreendimento. Então, divide função e pode haver, né, a quebra, né, o distanciamento desses valores e desses princípios. Também a gente pode colocar aí a perda, né, da vitalidade e da motivação com uma consequente queda na produtividade, né, desses colaboradores. A terceira fase a gente chama de fase de integração, né? Onde os líderes eles sentem já que precisa resgatar a alma, né? A razão pela qual a empresa foi criada, ou seja, nessa fase acaba, depois, né, de tecnificar, qualificar a estrutura de gerenciamento da propriedade, acaba então se voltando para o que a gente tem lá no início, né? Que é para estar resgatando a razão pela qual essa empresa foi criada. E nessa fase, né, há então aí a necessidade de reconectar cada colaboração, cada colaborador aí, né, a missão da empresa, e estar reavivando as relações em torno da iniciativa. Então a gente passa a ter políticas mais atraentes para todos,
né? Os líderes, eles passam a ter aí preocupação em criar visão e valores compartilhados com todo mundo. Com isso, né, ele busca e está dinamizando os processos, mantendo uma integração entre as áreas, sem que cada setor ou área, né, de atuação não fique trabalhando de forma tão isolada. E a gente tem, né, aí uma fase de amadurecimento da empresa. Essa fase, ela reflete aí um amadurecimento na relação dos objetivos, né, dessa empresa com seus colaboradores. A empresa, então, ela passa, né, a encorajar aí a tomada, né, de iniciativa, investe em treinamento e desenvolvimento do pessoal, né? A educação continuada e a aprendizagem individual e em grupos, elas passam a ser valorizadas, né? Aí de tá levando essa qualificação, né? Essa continuação na educação do grupo de uma forma individual e também de uma forma coletiva. E há também, né, aí a união com outras organizações para estar realizando ações conjuntas de interesse mútuo. Então, nessa fase, a gente vê, né, uma, uma atuação mais voltada para atividades cooperativistas, né? Tanto entre os colaboradores quanto entre diferentes organizações. E aí, né, acaba então a gente tendo aí, né, um compartilhamento com essa união dos recursos. Acaba então se estabelecendo aí, né, relações construtivas com outros parceiros, né, com os fornecedores. As cooperativas, elas se intensificam, né, como já disse. Há também intensificação de atuação em associação. Então, essa fase já de integração, ela já é voltada, né, para isso, para um olhar mais coletivo, né, de gerenciamento aí da propriedade rural. Vale lembrar, né, também que essas fases, elas podem, né, ocorrer em maior ou em menor grau em diferentes empresas, né? Isso é diferente em cada empresa. A fase de inicialização, ela pode ser mais intensa em uma empresa, a fase de integração, ela pode ocorrer em menor grau. Então, essas fases, elas são diferentes, né? De acordo com a empresa que a gente tem, com o ramo que essa empresa atua. E aqui, né, no estágio ou fase do ciclo de vida das empresas, né, é possível que exista alguma relação aí entre os objetivos, né, e as estratégias que são aí comumente adotada pelos empresários rurais, né, nesse processo de planejamento de organização, que é o estágio, né, ou a fase de ciclo de vida em que as empresas elas se encontram. Então, a gente tem aí, né, os estágios, né, iniciais, como a gente pode colocar aí conforme está na tabelinha, né, a introdução à infância, né, onde os objetivos e estratégias, né, de planejamento aí nessa fase visa aí a sobrevivência e satisfação, né, dos objetivos do empreendedor, da empresa rural. E aí a gente passa aí para o estágio, né, o ciclo de vida da empresa, viu, gente? A gente está falando do ciclo de vida das empresas, que é já o crescimento, né, onde é voltada aí para estratégias que visam a manutenção e adaptação, né, com uma postura passiva, né, onde a empresa ela muda aí
o comportamento, né, de uma forma, a gente pode colocar, né, ultrapassada, né, em relação aos estímulos, né, dos colaboradores. Na maturidade ou estabilidade, a gente já vê um crescimento, uma adaptação com uma postura mais adaptativa, né, onde se busca e está se adaptando às novas as novas mudanças, né, as novas ações que são implementadas aí nessa empresa, e o declínio ou velhice e desenvolvimento, né, que visa já uma estratégia voltada para se adaptar aí com uma postura antecipatória, né, que é onde se procura se antecipar já as mudanças em que pode ocorrer aí no meio da organização, né? As estratégias, né, ela pode aí ser dividida em três, né? Em três formas de filosofias, a gente coloca assim, que é a filosofia da satisfação, da otimização e da adaptação, né? Quando se define aí o ciclo de vida que a gente tem da empresa e elabora nessas estratégias para estar atuando aí de acordo com o ciclo de vida do empreendimento. E aqui na filosofia da satisfação, a gente tem, né, aí onde se considera, né, um número pequeno de objetivos quantitativos e qualitativos. Os objetivos, né, eles implicam em fazer suficientemente bem, mas não necessariamente tão bem quanto possível, ou seja, faz da forma que dá para ser feito, né? Não se exige tanto da participação, né, dessa estratégia, mas se faz, né, o que dá para ser feito. A gente pode colocar de uma forma resumida assim. E os objetivos, né, nessa filosofia aí de estratégia, os objetivos definidos pelo empresário, geralmente eles são próximos aí das práticas correntes da empresa e levam em conta principalmente a questão financeira, né, as restrições que se tem aí, que se pode ter em relação à ordem financeira, tendo aí uma maior preocupação com a sobrevivência ou a manutenção, né, da empresa. Na filosofia de otimização, a gente já tem, né, aí um modelo de simulação aí no sentido de realizar algo tão bem quanto possível, né, já é aí o contrário do que a gente vê aí na filosofia de satisfação, e não fazendo aí de apenas, né, de uma forma que seja suficientemente bem feito, né? Então, há aí nessa fase, né, a otimização mesmo, a expansão das atividades, né, que são executadas dentro dessas estratégias. E os objetivos, eles são formulados apenas em termos quantitativos, né, procurando maximizar, né, aumentar o máximo o processo decisório das variáveis presentes nesse modelo de filosofia que visa, né, tá expandindo aí as fases, né, de vida aí da empresa. E a filosofia de satisfação, né, onde o empresário rural ele considera aí, né, que as mudanças no ambiente externo, né, as de fora da empresa, que são aí as principais responsáveis pelos problemas internos da empresa. E aí a empresa precisa, então, estar regularmente, né, se adequando a essas mudanças externas. E aí a gente se volta mais uma vez aqui para as posturas, né, que são utilizadas aí conforme essas mudanças externas vão ocorrendo, né? Falando mais uma vez que na postura passiva, né, a empresa ela muda o comportamento dela de uma forma, né, defasada em relação aos estímulos externos. Na postura adaptativa, né, como o próprio nome já diz,
a empresa ela tenta se adaptar, né, a essas mudanças externas. Na antecipatória, né, ela procura antecipar essas mudanças, né, como uma forma já de se prevenir, e na postura autoestimulada, né, onde tem aí uma busca constante por novas oportunidades de crescimento ou de expansão da empresa à medida que essas mudanças externas elas vão ocorrendo. Aí aqui a gente tem, né, a questão dos fatores de produção, né, que estão diretamente relacionados também, precisam ser considerados aí no gerenciamento da propriedade, né, porque a gente precisa ter em mente que as mudanças, né, no campo rural, elas já mudaram, elas foram consideráveis e elas continuam sendo, né, a cada dia aí, com o surgimento de novas tecnologias, com novas pesquisas, né, nesse campo, com a expansão mesmo. Então, há um maior investimento em buscar outras ferramentas, né, para o ambiente rural. Então, hoje o produtor ele precisa estar antenado, né, ele precisa estar atento a essas mudanças, principalmente para estar se adequando aí, né, ao mercado, né, porque tudo isso acaba, né, de forma direta e indireta influenciando aí nas questões de mercado. Um produtor ele que que tem, né, o controle gerencial aí do processo produtivo dele, bem como das rotinas administrativas, ele acaba tendo mais chance de sobreviver ao mercado, que é aquele famoso, né, o olho do dono que engorda o gado. Isso é um ditado popular, mas que se aplica bem, né, nesse ponto que a participação aí do produtor, né, do principal interessado aí no bom desenvolvimento desse empreendimento. Mas para isso é necessário, né, tá dominando, tendo controle aí da gestão da propriedade, tanto nas atividades técnicas quanto nas atividades, né, produtivas, né, e principalmente, mais uma vez reforçando, questão financeira, gerencial, né, administrativa da propriedade. Os fatores de produção, né, quando a gente fala de fatores de produção, a gente está falando dos recursos que são necessários para a obtenção aí do bem ou serviço, né, dessa propriedade rural. E a gente divide em três, que são a terra, né, onde a gente tem aí o solo e todos os recursos naturais do sistema produtivo. Tem o capital, né, que são os bens usados aí para a produção de outros bens ou prestação de serviços, como maquinárias, instalações físicas, e o trabalho, que são as atividades e a capacidade produtiva dos recursos humanos, né? São a mão de obra envolvida aí nessa propriedade. Então, esses três fatores, né, que denominados aí fatores de produção, eles estão diretamente ligados aí à questão da gestão, que a gente pode dividir aí cada um, né, em grupos diferentes, que é a gestão de produção, quando a gente fala do fator terra, gestão de custos, quando a gente fala do fator capital, e a gestão de recursos humanos, quando a gente fala da mão de obra, né, do pessoal envolvido nesse trabalho. Falando um pouco da gestão, né, de recursos humanos, um dos principais fatores, né, de produção, ele está relacionado aí aos trabalhadores e a capacidade desses trabalhadores de produzir e desenvolver atividades, né? Theodore, 1971, reforça aí que o capital humano, né, é a capacidade aí dos conhecimentos, das competências e dos atributos da personalidade de uma pessoa para desempenhar aí um trabalho
de modo a produzir valor econômico. Então, quando a gente fala de recursos humanos, a gente está falando da força de trabalho humano, né? Que utiliza aí os conhecimentos, as suas qualificações e desempenha aí, né, a atividade dentro dessa empresa, voltando aí de forma, né, econômica para a empresa. Todos os envolvidos, né, nessa questão aí do gerenciamento, né, dessa parte humana da produção, eles precisam ser motivados, né, e ter as atividades bem definidas para a promoção, né, da gestão adequada aí dos recursos humanos. A produção, ela envolve, né, aí, é importante aí que se enxergue o sistema também tendo em vista aí a questão humana, né? No ambiente rural, como eu já disse, é comum a gente observar, né, a participação de membros da mesma família, né, no gerenciamento das atividades. E uma forma, né, nessa questão aí dos recursos humanos é estar percebendo que os responsáveis por esses estabelecimentos, eles não enxerguem esses familiares como parte dos recursos humanos. Então, é muito comum, principalmente quando se tem, né, a família toda envolvida no processo aí de produção, que não se enxergue esses familiares como sendo parte dos recursos humanos, o que é um erro. Todos os envolvidos, eles precisam ser incluídos, né, nesse gerenciamento. Um outro fator, né, a gestão de produção, onde a gente está falando aí da maneira, né, como as organizações elas projetam, entregam e melhoram aí os produtos e serviços. A administração da produção, ela é uma atividade aí, né, de gerenciar os recursos que criam e entregam serviços e produtos, né? O insumo, ele é aí o elemento que entra aí nessa parte, né, de produção. Quando a gente fala de insumo, a gente está falando de máquina, equipamento, até o mesmo trabalho humano. Aí a produção, ela envolve, né, os processos de obtenção aí desses bens ou serviços. Por isso, né, a gestão da produção ela deve manter aí um sistema de acompanhamento que considere toda a atividade produtiva, desde a entrada, né, dos insumos até a sua destinação final. É importante, né, nessa parte, enxergar o sistema de uma forma ampla e sistêmica, como a gente já conversou, né? O agronegócio, ele não é só a produção lá no campo, ele é toda uma cadeia complexa, que no final da aula a gente vai estar apresentando algumas também. Então, tudo isso precisa ser considerado, né? Tá aí enxergando o sistema produtivo dessa forma ampla e sistêmica. E os sistemas de acompanhamento aí da produção, ele deve permitir a avaliação da qualidade do produto e tá, né, eliminando aí os riscos envolvidos, evitando ao máximo a repetição de possíveis erros, né? Então deve estar havendo aí o controle, né? O erro que se cometeu aí em uma fase, né, dessa produção, ele precisa ser corrigido e ele não pode mais acontecer nas outras fases, né, nos próximos lotes. E a gestão de custos, né, a questão financeira, a gestão é o conjunto aí, né, de atividades administrativas e produtivas, né, que são dirigidas para a utilização eficiente e eficaz dos recursos produtivos de uma empresa, com o intuito, né, de alcançar um ou mais objetivos definidos no processo de planejamento empresarial, né? Então, aplicando aí esse conceito para a administração de uma empresa rural, né, ou até mesmo propriedade rural, a gente pode concluir que a gestão ela está diretamente relacionada, né, com o gerenciamento das atividades administrativas e produtivas desse empreendimento, de modo que as ações
elas tenham, né, aí o intuito de estar alcançando aí os objetivos do produtor rural. E aí, quais que seriam, né, os objetivos desse produtor rural? A gente cita aqui alguns, né, que é administrar e gerenciar com maior competência os recursos produtivos de capital, de terra e de trabalho disponíveis na propriedade, né? A modificação do método produtivo, o tipo de tecnologia empregada da propriedade, conforme, né, havendo aí a modernização, vai se modificando, né, a questão da questão produtiva mesmo, conforme vai se utilizando a tecnologia que for utilizada aí na propriedade. Um dos outros objetivos também é o aumento, né, da lucratividade desse empreendimento por meio do aumento do nível da produção e também aí, né, diminuir os riscos inerentes, né, à atividade agropecuária explorada aí na propriedade ou por meio, né, do controle aí, né, dos custos produtivos. Além de que, né, por último, mas não menos importante, um dos objetivos do produtor rural, ele está relacionado, né, claro, a melhorar o padrão de vida, né, dele e da família. Então, geralmente, a gente pode estar, né, colocando, né, alguns desses pontos aí em relação ao que precisa ser observado aí nessa gestão, né, tanto do capital, do, do trabalho e dos custos, né? O principal aí que é o objetivo desse produtor. E aí, né, depois dos objetivos do produtor rural, imediatamente a gente tem aí as atividades surgindo, né? E afinal, né, o gerenciamento aí das atividades administrativas e produtivas, né, da propriedade, ela é realizada tendo como princípio aí a tomada de decisão do proprietário, né, do produtor. Então, a gente pode relacionar, né, as principais atividades que são desenvolvidas aí pelo empresário rural em 5 áreas, que é a área de comercialização, a venda, né, dos produtos agropecuários, as áreas de finanças, né, com os recursos financeiros aí, o marketing, a divulgação dos produtos que se tem, a produção, né, o sistema produtivo e o recurso humano, mais uma vez, né, a questão da gestão aí da mão de obra empregada. E é essencial também, né, que o produtor rural ele decida, que parta dele esse processo de decisão, né, sobre o que, quanto, quando e como produzir na propriedade, além de estar controlando aí a ação, né, após as atividades, está avaliando aí os resultados, né, que forem alcançados e comparando aí com o que foi previsto inicialmente. E aí a gente tem aqui, né, essas questões que precisam ser consideradas e colocadas, né, pelo produtor sobre o que é produzir. Isso essa resposta ela é baseada, né, nas condições de mercado e nos recursos produtivos disponíveis na propriedade. Então, o que produzir, ele vai partir aí do proprietário, mas precisa, né, se basear no que o mercado ele está atendendo no momento, né, a demanda do mercado, e também na estrutura, né, no que se tem nessa propriedade. O quanto produzir, ele se baseia aí na quantidade de terra, né, disponível que se tem, na questão do capital e na mão de obra que se pode empregar. O como produzir, ele está relacionado, né, ao estabelecimento aí do modo de produção, ou seja, o método produtivo, né, o tipo de tecnologia que vai ser empregado nesse empreendimento. E o quando produzir, que precisa aí verificar, né, se essas práticas agropecuárias recomendadas, elas estão sendo aí aplicadas corretamente e em seu devido tempo. Então, as respostas, né, dessas
dessas perguntas, elas devem ser estabelecidas baseadas nesses pontos e deve também partir, né, do proprietário. E aí ainda falei, né, ainda há pouco das variáveis externas, né, internas, né, que são relevantes e que podem afetar aí os custos de produção, né, e o desempenho do empreendimento agropecuário. Aí nesse gráficozinho a gente tem a divisão, né, dessas variáveis externas e internas que pode, né, afetar diretamente aí no gerenciamento dos custos. No ambiente externo, a gente pode citar, né, a questão da tecnologia, né, que está relacionada aí ao sistema produtivo, né, aos métodos ou às tecnologias que são empregadas. Um exemplo, né, é o produtor que utiliza aí um sistema de irrigação que tende, né, aí a obter melhores resultados econômicos e produtivos do que outro que não usa esse tipo de tecnologia. Então, é um exemplo, né, dado aí, exemplificando como o ambiente externo ele pode influenciar aí nessa relação dos custos, né? A variável econômica, que está relacionada aí à questão do preço, da oferta, da demanda, né, dos produtos agropecuários, a taxa, né, de inflação, enfim, todos esses fatores relacionados à questão econômica. As variáveis, né, de políticas públicas, né, que se relacionam aí já com a intervenção governamental no setor, no setor agropecuário, né, como, por exemplo, os financiamentos, os créditos, né, rurais que a gente tem, as políticas ambientais que influenciam muito também nessa, nessa definição, né, no desempenho aí do empreendimento, as variáveis políticas, as variáveis legais, né, que estão relacionadas aí à regulamentação mesmo, que influencia aí e que muda, né, de acordo com a estrutura do empreendimento. As questões sociais, né, que está relacionada aí à tradição cultural da população em que a propriedade rural ela está inserida, as variáveis demográficas, né, que se relacionam aí com as características da população, a taxa de crescimento, a raça, né, distribuição geográfica. Então, essa questão demográfica, ela também faz parte aí do ambiente externo, que pode estar, né, alterando aí o desempenho, né, do empreendimento agropecuário. E a questão ecológica, que se relaciona aí com o ecossistema, né, da qual a propriedade ela vai estar inserida. Por exemplo, a gente leva em consideração, né, o tipo de vegetação, o solo, o clima da região em que a propriedade está inserida. E aqui no ambiente interno a gente tem já, né, outros pontos que é relacionados à comercialização dessa produção, ao marketing, né, a forma com que essa produção ela vai ser vendida, né, no marketing aí, a produção, as finanças e também os recursos humanos são fatores aí do ambiente interno, né, de dentro da empresa rural, né, da propriedade rural, que pode aí estar influenciando no gerenciamento dos custos do empreendimento. E aí, né, a gente tem aí uma ferramenta administrativa, né, que pode estar auxiliando aí nesse gerenciamento dos custos, que são os inventários, né? O inventário é uma ferramenta administrativa que visa, né, auxiliar o produtor a perceber a dimensão dos seus bens, possibilitando aí acompanhar os investimentos que foram realizados ao longo do tempo na propriedade, assim como conhecer a dimensão do seu patrimônio. Nos registros de inventário, né, devem constar aí as terras, né, toda a informação aí de extensão das propriedades,
as construções e as benfeitorias que se tem nessa propriedade, as máquinas, as ferramentas e os equipamentos, os animais de criação, de trabalho e as culturas de cultivo perene, né, que são as culturas aí que têm mais de um ciclo produtivo. Além disso, os inventários, eles também podem estar incluindo aí as aplicações, né, voltada aí para os financiamentos e outras questões financeiras. E a realização, né, geralmente dessa ferramenta, né, do inventário, ela acaba sendo aí feita de forma periódica, né? Geralmente ao fim aí de estar auxiliando no cumprimento das obrigações mesmo administrativas e fiscais, bem como de estar permitindo, né, que o produtor ele tenha mais consciência, né, do quanto evoluiu, né, o patrimônio dele, a empresa dele. Então, o inventário ele pode ser feito aí no início de cada ano agrícola e aí havendo, né, essa comparação aí de informações todas relacionadas tanto à terra, né, quanto às benfeitorias, ao cultivo que se tem na propriedade. E aí, né, para finalizar nessa questão aí do gerenciamento, mais uma vez a gente reforça, né, para vocês como o Brasil ele tem, né, se destacado aí como um importante produtor, né, exportador de produtos que são derivados do agronegócio, né, o que gera aí vantagens comerciais importantes, né, quando a gente se compara com outros países. E, porém, quando a gente fala em agronegócio, né, que se considera aí uma cadeia complexa de organizações, dentre as quais se encontra a produção nas propriedades rurais, e onde ainda sofre, né, com algumas limitações importantes, né, as quais prejudicam a produção. Então, dentre essas limitações, está aí na gestão, né, eficiente dos estabelecimentos rurais e mais especificamente a gestão de custos, né, geralmente é o fator, né, de produção que mais tem limitado, né, a expansão aí das propriedades rurais. E para alcançar, né, aí uma gestão aí de qualidade, né, nós devemos sempre, enquanto os técnicos, estar analisando a propriedade como um todo, né, independente do seu tamanho, né, se tratar aí de uma empresa, de uma propriedade pequena, média ou grande, independente disso, pois o agronegócio ele não trabalha de forma isolada, né? Por isso exige que nós, né, por parte dos gestores rurais, uma capacidade, né, de maior negociação, de pesquisar, de comparar os preços, né, de verificar quais que são as opções de mercado, né, para estar adotando aí a melhor estratégia para estar lidando, né, com as dificuldades que forem surgindo. Principalmente, né, tá sempre buscando, né, cooperação entre, entre as organizações, né, quando necessário, para se capacitar, para buscar novas informações. E, além disso, né, reforça mais uma vez, né, da relação direta que a gente tem entre a gestão rural e o desenvolvimento. A gente não pode focar só na questão da máxima produção, né, produzir ao máximo e a qualquer custo. É preciso também a gente estar buscando aí uma relação positiva, né, de custo e benefício nas atividades desenvolvidas. E para isso, né, mais uma vez eu reforço para vocês a importância de se ter aí uma maior atenção no que se refere, né, a esse aspecto relacionado aos custos, né, que são visíveis aí nas relações entre a gestão rural, né, e o desenvolvimento. Ou seja,
que a gestão rural ela pode estar contribuindo aí para o desenvolvimento, tanto em âmbito local, né, quanto regional. Então, a gente precisa tá sempre atento a esses fatores, né? E é isso, pessoal. Alguma dúvida?